O pesadelo pós-balada. Eu me chamo Bento, tenho 46 anos e esta é a história de uma noite aterrorizante que aconteceu comigo nos anos 90, após sair de um animado baile em uma discoteca. Naquela época, eu era jovem e cheio de energia, e não tinha medo do desconhecido, até aquela fatídica noite. Era um daqueles sábados quentes de verão, quando a cidade ganhava vida à noite. Meus amigos e eu decidimos visitar uma das discotecas mais badaladas da cidade. Dançamos, rimos e nos divertimos até o amanhecer, quando finalmente decidimos que era hora de voltar para casa. Saímos da discoteca, e a realidade de uma cidade deserta naquelas horas da madrugada era completamente diferente do que vivenciamos dentro daquelas luzes coloridas e batidas pulsantes. Eu e dois amigos, Carla e Pedro, decidimos caminhar até a estação de metrô, que era o nosso meio de transporte naquela noite. A rua estava escura e vazia, com apenas o eco distante de nossa própria risada e conversa. Enquanto caminhávamos, percebi um vulto sombrio na esquina de uma rua deserta. Uma figura encapuzada estava parada, observando-nos. Pensei que poderia ser apenas alguém voltando para casa também, mas algo naquela pessoa me fez sentir calafrios na espinha. Comentei sobre a figura com meus amigos, mas eles a descartaram como uma preocupação desnecessária. Decidimos continuar nosso caminho até a estação de metrô. No entanto, a figura encapuzada começou a nos seguir, mantendo uma distância constante. A ansiedade cresceu dentro de mim à medida que a distância entre nós diminuía. Eu sentia que algo estava errado, mas não queria alarmar meus amigos ainda mais. Quando finalmente chegamos à estação de metrô, a figura misteriosa parou na entrada e nos encarou. Era um homem alto e magro, com o rosto oculto sob o capuz. Assim que entramos na estação, o homem encapuzado não nos seguiu, mas permaneceu na entrada, ainda nos observando. Aquilo era perturbador, e eu me senti aliviado por estar longe dele, mas a sensação de ser observado não me deixou. Entramos no metrô, e durante a viagem para casa, eu ainda me sentia inquieto. Minha mente estava obcecada com a figura encapuzada, e eu não conseguia evitar pensar no que ele poderia querer. Carla e Pedro, no entanto, pareciam ignorar minhas preocupações e riam de minhas paranoias. Quando finalmente chegamos à nossa parada, os pesadelos começaram. Ao sairmos do metrô e entrarmos na estação vazia, lá estava o homem encapuzado, esperando por nós. Ele saiu das sombras e se aproximou lentamente, revelando um sorriso sinistro sob o capuz. O pânico tomou conta de nós, e corremos desesperadamente pela estação, em direção à saída. O homem encapuzado nos perseguiu, sempre mantendo a mesma distância, como se estivesse nos provocando. Finalmente, chegamos ao mundo exterior, onde as luzes da cidade eram uma bênção. O homem encapuzado parou à entrada da estação, ainda nos encarando. Sabíamos que não podíamos voltar para casa naquela noite, então decidimos pedir ajuda na loja de conveniência mais próxima. Contamos a história ao atendente, que chamou a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram à estação, o homem encapuzado havia desaparecido, como se fosse uma aparição da noite. Eles nos asseguraram que patrulhariam a área, mas não encontraram vestígios dele. Essa experiência nos marcou profundamente, e nunca mais voltamos àquela discoteca. Até hoje, não sabemos quem era aquele homem encapuzado ou qual era a sua intenção. Nos deixou com uma sensação persistente de que algo maligno estava à espreita nas sombras da cidade, esperando por suas vítimas. Os anos se passaram, mas o pesadelo daquela noite nunca se apagou de minha memória. Eu cresci, envelheci, mas o medo permaneceu, assombrando-me como uma sombra na noite. E sempre me pergunto, em quem era aquele homem encapuzado e o que ele queria conosco naquela noite? Talvez nunca saberemos, mas essa experiência me fez acreditar que o terror pode se esconder nas esquinas mais escuras de nossas vidas urbanas.